Boa noite a todos os irmãos. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro de 2022, vamos continuar na nossa conversa entre irmãos. Os irmãos tiverem algo aí para estar trazendo, pode ficar à vontade. Os irmãos aí que estão em comunhão, quem sabe alguns trechos bíblicos aí para a gente estar meditando também, algum assunto. E o último hino aqui que a gente cantou, que foi A Cristo Coroai, diz assim: A Cristo Coroai, Divino Salvador. Vou compartilhar aqui para a gente ler junto. Sim, não está assim. A Cristo Coroai, Coroai, Divino Salvador, sentado em alta glória já. É digno de louvor ao Rei da glória e paz, louvores tributai. Cantando alegres, sem cessar, mil cantos entoai. A Cristo coroai, amado Salvador, ao glorioso celebrai, o grande vencedor, benigno Rei de paz, que em todo o seu sofrer, a morte até foi incapaz de seu fulgor reter. A Cristo coroai, autor da vida e luz, cordial louvor lhe tributai, pois consumou na cruz, em sujeição ao Pai, a nossa salvação. Rapidinho. Louvor eterno, agora dai, a partir de agora dai, de todo o coração. Estava pensando um pouco antes aqui nesse momento que nós tivemos, né? De mudança aí de autoridade. E pensando, né, nas coisas nos assuntos que foram conversados, tanto nas pessoas, vamos dizer assim, dos incrédulos, tanto nos cristãos. E a coisa dessa vez realmente foi bem intensa, né? Foi bastante tenso essa questão aí da política. Acabou virando eu creio que assim, nos últimos anos aí, chegou a um ponto de fanatismo, né? Tanto da parte de cristãos quanto da parte dos incrédulos. Eu fiquei pensando assim que até os candidatos parece que viraram personagem das ideologias, personagens desses atritos aí esses atritos partidários, né? Tal forma que o cristão se jogou de cabeça mesmo, sei lá, colocando a esperança no homem. Não estou falando nem de um nem de outro, tanto faz quem ganhasse. A gente leu agora aqui a parte do hino, a Cristo coroai, porque esse daí é digno. Esse daí realmente a gente pode confiar que quando ele tiver de reger não só uma nação, mas todo esse mundo aqui, ele realmente vai dar resultado. Verdadeiramente. Até a criação que está gemendo, ele vai libertar a criação. E todas as condições ruins que existem aqui nesse mundo por causa do pecado, vai estar sendo resolvido por Cristo. A palavra garante isso. Isso é profecia, profético, e vai acontecer. Então, o irmão Danilo aqui levantou a mão, o irmão também daqui a pouco vai fazer alguma pergunta aqui. E eu estava pensando, né, o que a palavra diz a respeito de toda a situação que está acontecendo. Eu tirei um compartilhamento aqui, mas eu vou compartilhar de novo aqui.
1 Pedro 4. Independente de política, de economia, de guerra, de pandemia, de qualquer outra coisa que venha acontecer nesse momento em que a igreja ainda está aqui, Pedro, aqui no capítulo 4, ele diz assim, vou pegar aqui a partir do 14, né? Talvez até um pouco antes, pegar aqui, né, como o irmão Luiz sempre nos indica, o parágrafo, né? Isso é importante realmente, quando começa o assunto ali, o contexto. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. A revelação de Cristo aqui para esse mundo, né? A gente vai estar regozijando e alegrando, né? Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós, Pedro aqui está escrevendo para, vamos ver aqui no capítulo 1, né? Aos estrangeiros dispersos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, se a gente quiser falar de eleição, eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Aqui são judeus, né? Pedro era o ministro da circuncisão. E voltando aqui no capítulo 4, embaixo um pouco. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor. Pedro escrevendo para esses daí. Ou como o que se entremete em negócios alheios. Nós somos cidadãos celestiais. A gente está se intrometendo nas coisas desse mundo, são coisas alheias para nós. É alheio. Não tem parte conosco, embora a gente ande aqui, nesse mundo, tendo que exercer a cidadania da justiça, que Deus mesmo é que estipulou aqui nesse mundo, mas a gente sabe que a nossa essência é celestial. É só um tempozinho que a gente está passando aqui, né? Mas se padece como cristão, por essa razão que Pedro está falando, né? Se a gente padece como cristão, que é a nossa vocação celestial, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Nesta parte. A esse ponto aqui que eu queria chegar, né? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O bem é aquilo que é agradável a Deus. Mas o que eu quero falar é que, independente de pandemia, de guerra, de eleição, ou de qualquer outra coisa que venha aí perturbar os nossos ânimos, né?
Deus começa a estar julgando, primeiramente, a sua casa. Os irmãos estão chegando aqui. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, independente de quem foi colocado, quem ganhou, quem perdeu, da guerra que está acontecendo, da Rússia lá com outro país, da pandemia, tudo isso aí é um movimento, eu creio dessa forma, que é um movimento permitido por Deus aqui nesse mundo, enquanto a igreja está aqui, porque Deus está julgando a sua casa. Deus está julgando a sua casa. Ele não está ainda julgando o mundo. Acho que tem até um momento que o Senhor Jesus fala, não sei se é João 3:17, que ele não veio. Depois, algum irmão pode falar sobre isso, se quiser. Mas Deus não está julgando o mundo ainda. Deus está julgando a sua casa. Isso envolve toda a cristandade, né, verdadeiros e falsos, ele está julgando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso comportamento, com o que a gente está se envolvendo, com as nossas paixões, né? E lá em 2 Timóteo diz assim, deixa eu lembrar aqui, 2 Timóteo, para não falar errado, né? Fuja das paixões da mocidade, né? É isso, não? Foge também, isso. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, começa com justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com um coração puro, ou seja, aqueles que purificados do mal doutrinal, eclesiástico, e também está fugindo desses desejos, são paixões, né? Vamos ver outras versões aqui, para ver o que é que fala, né? Aqui, foge também das paixões da mocidade. Foge também das paixões aqui, paixões também. Deixa eu ver aqui o Darby aqui, não sei se alguém sabe de inglês aí ou não. Mas foge às concupiscências da juventude. Eita, dá para ampliar a tela? Oi? Fala de Dá novo, Isaac. para ampliar a tela? Dá para ampliar a tela? Dá, sim. Tá pequenininho aí, né? Como é que tá aí? Tá pequeno, tá na tela pequena. Para mim tá pequeno, não sei para os outros. É mesmo. O que foi que eu vi aqui? Peraí. Irmão, pode abrir nos 3 pontinhos e colocar a tela cheia, Tá que aí aparece. cortando, irmão, a voz. E agora? Tá aparecendo para todo mundo? Peraí, deixa eu interromper aqui de novo. Estão conseguindo me ouvir aí bem? Sim. Aqui. Deixa eu botar de novo aqui. Não sei porque ficou assim. Agora, melhorou. Chegou? Pronto. Obrigado, Isaac. Não estava vendo, não. Estava lendo aqui, não estava vendo, não. Então, voltando aqui, né? Aqui, King James fala das concupiscências juvenis, as concupiscências da juventude, Darby, paixões da mocidade, nas outras versões, né? Até o irmão explica que essas paixões realmente é algo que a gente se apega no nosso coração, né? A gente se apega ao nosso coração, seja o que for. Que a gente coloca em primeiro lugar e as coisas do Senhor em segundo, né? Em segundo plano. Isso pode envolver qualquer coisa, pode ser entretenimento, pode ser política, economia, trabalho, família, pode ser o que for na nossa vida, né? A gente sabe que eu acredito, né? Coloca como jovem aqui, mocidade aqui, porque o jovem tem muito vigor, ele está descobrindo. Só um momento. Ele está descobrindo o mundo, passando por várias experiências e ele quer ter muitas experiências, né? Ele quer se mostrar também
entendedor de algo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas paixões, né? A gente tem que julgar essas coisas em nós. E voltando ao assunto que a gente estava, né? Deixa eu botar aqui de novo. Que Deus começando o julgamento pela sua casa. Então, às vezes, a gente fica pensando aí, teve essa coisa aí porque o que ganhou agora, o candidato, ele é melhor para o país, ou ele é pior, é a guerra e qualquer outra coisa. Independente do que esteja acontecendo, Deus está permitindo e julgando a sua casa. É isso que a gente deve olhar. Porque não adianta a gente ter preocupação se fulano de tal ganhou, perdeu, e como é que vai ser agora. A nossa cidadania celestial, nós estamos passando aqui por esse mundo, né, e Deus está nos aperfeiçoando, né, e permitindo muitas coisas na nossa vida para a honra e glória do Senhor e para o nosso bem também. É o que fala lá em Romanos 8, né? Então, eu estava pensando nessa questão, que se existe um que a gente deve glorificar e, como a gente viu aqui no hino, e coroar, vamos dizer, esse a gente deve coroar e ter como o eleito de Deus é o Senhor Jesus. Esse é o homem que vai reger esse mundo aqui de maneira justa e perfeita, e todas as coisas no final vai convergir nele. Então, nossos olhares devem estar para esse, que é o eleito de Deus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se existe alguém que a gente pode confiar realmente e manter o nosso coração, as nossas afeições, a nossa paixão firme, a nossa mente, nosso andar, não é? A gente não vai deixar de trabalhar, a gente não vai deixar de cuidar da família, não estou querendo dizer isso. A gente não vai deixar de exercer a cidadania da justiça, né? A gente tem documentação aqui, a gente não vai deixar de fazer isso, mas, em primeiro lugar, a gente deve tomar cuidado ou guardar o nosso coração. Tem até um versículo que fala isso, né? De tudo que você tem que guardar, guarda primeiro o teu coração. Peraí. Se algum irmão lembrar. É provérbio. Deixa eu ver aqui. Provérbios 4, 23. Eu vou encerrar aqui para outro irmão também falar de algum assunto, se quiser aí. Provérbio, cadê provérbio aqui? Muito bom aqui, né? Começar daqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, até aqui, é isso que eu tinha assim para compartilhar com os irmãos, que independente de tudo que esteja acontecendo, a gente tem que lembrar de que o Senhor está julgando a sua casa. Então, isso envolve os nossos olhares, nosso comportamento, a nossa paixão, né, o nosso coração, e a gente tem que estar muito atento nisso, porque se a gente não ficar vigilante, a gente pode ser envolvido pelas paixões do mundo aí,
e perder aquilo que... Perder não, né? Deixar de lado aquilo que é mais precioso, que é a pessoa do Senhor Jesus. Vou dar um versículo também que corrobora com isso que você está falando, é Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 e 10. Rapaz, espera que eu me perco aqui, fico procurando aqui. Aqui não é Jeremias, aqui tá com outro nome. Jeremias o quê, Isaías? Ou Isaac, desculpa. 17, 17, 9 e 10. Aí, irmão, pode ficar à vontade. Então, pode ler aí, é exatamente sobre o que você está falando. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Mateus 15, 19 também, irmão. Fala sobre o coração aí também. Os irmãos aí podem ficar à vontade para ler, comentar, viu? Não tem problema nenhum, não. Os irmãos aí que estão em comunhão. Vou ler aqui para você, Barbudão. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ô, irmão, para mim só está cortando. Eu já saí da sala e já voltei e continua cortando. Falhando aí. Erenilza, deve ser aí mesmo a internet onde você está. Você faz o seguinte, você sai, vê se você está ouvindo bem. Você sai e volta. Eu já fiz isso, eu vou fazer novamente para ver se melhora. Viu? Agora, irmãos, um ponto importante também acerca do assunto que o irmão Dal trouxe, essa atualidade, né, essa questão da política, da eleição, é muito importante buscarmos no Senhor, é claro, a direção quanto ao ensinamento para os nossos filhos. Porque as crianças, os adolescentes, eles ainda não estão tão amadurecidos acerca das coisas, tanto espiritual quanto material. E como acabamos de falar sobre paixões, né, da mocidade, que até os idosos como nós podemos ter, imagine os jovens, né, os adolescentes, as crianças. E nesse mundo tão virado, né, cada dia mais virado ainda quanto à tecnologia, né, e com esses homens, né, que ficam na direção, né, essas autoridades, e que ficam querendo agradar, né,
a massa, e a gente vê o mundo todo caminhando para que se cumprir as escrituras, né? Essas ideias totalmente contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus. Então é muito importante que a gente alimente, né, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, diariamente, com a porção, né, da palavra, mostrando dentro da palavra, né, todo esse contraditório, né, o caminho que o curso que o mundo está seguindo, que é o curso dele mesmo. Então é importante a gente explicar isso para as nossas crianças, nossos filhos. Esse é o curso do mundo. E fica já parecendo que é normal esse curso. E, principalmente nas escolas, os professores, na sua maioria aí, que gostam dessa pauta, vão trazer com muitos argumentos, né, que é normal, né, ser contrário a Deus, ser contrário à doutrina, ser contrário à palavra, ser contrário aos princípios que o nosso Deus deixou bem claro desde o início. Então é muito importante nós entendermos isso e estarmos sempre em oração pelas crianças, pelos adolescentes, e buscarmos com muito afinco esse ensinamento acerca das verdades, que para o mundo já está normal. Então, os irmãos, a gente tem que estar muito atento com isso. Para o mundo, tudo que é abominável, que é pecado abominável aos olhos do nosso Pai, para o mundo já é normal. E quem não acredita, ou quem desconta, tem que ser processado, tem que ser preso, porque está contrariando a maioria. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso e, dentro da palavra, explicarmos aos nossos filhos, né, todo o engano de Satanás e o curso que é esse mundo e o porquê que a gente não se envolve, né, com essa política. E isso tem que ficar bem claro, mostrar os textos bíblicos, que o mundo vai seguir o seu curso, né? O mundo rejeitou a justiça, que era o Senhor Jesus, e queria reinar aqui com justiça, mas o mundo rejeitou, não quiseram, preferiram escolher o Barrabás, mas não, essa é a democracia, e não escolheram o Senhor Jesus. E com certeza não vai ser diferente, o mundo vai continuar escolhendo o Barrabás, sempre, e não importa quem é que vai estar lá, pode ter certeza que será um Barrabás. Se ele é cristão, se ele não é cristão, não importa quem é ele. O único verdadeiro que pode reinar com justiça, o mundo já disse há muito tempo que não quer. Não queremos que este reine sobre nós. Nós já sabemos disso. Então é muito importante entender isso, explicar que de qualquer modo é Deus quem estabelece os reis, como está lá em Daniel, acho que é Daniel 2, 20, 21, se não me falha a memória. É Deus quem estabelece, é Deus quem remove os reis, como vai estar também em Romanos, capítulo 13, vai falar também acerca desse assunto, que é Deus quem não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E tem também lá o que nós devemos fazer acerca disso, que é se sujeitar, que é dar honra a quem tem honra, tributo a quem tributo, e seguir. A gente vai seguir, desde que a ordem que venha das autoridades não contraria a ordem da autoridade maior, da autoridade principal, que é o nosso Deus, e a sua palavra, nós vamos respeitar, vamos honrar, vamos obedecer. Se essa ordem contrariar a autoridade de Deus e da sua palavra, com certeza nós não vamos cumprir, porque nós temos uma autoridade que está sobre todas as autoridades, porque é ele que ordena as autoridades. Então, é muito importante, para nós isso já está muito fácil, eu acredito, mas para as crianças, para os adolescentes, que diariamente estão nas escolas, e têm os desejos da mocidade, de fazer parte de um grupo, isso é do jovem, isso é do ser humano, fazer parte de uma maioria. Nossas crianças vão passar por isso, nós passamos por isso também, é só lembrar da nossa infância, da nossa adolescência, quem não passou por isso, né? Querer se afirmar, querer fazer parte de um grupo, do grupo maior, do grupo mais inteligente, do grupo mais bonito,
Isso é do ser humano, arruinado, caído, é do ser humano. Então é muito importante a gente dar uma clareada sempre na mente das nossas crianças. E é bom que seja diário essa porção, né, dentro da palavra, para que quando ela crescer muito, ela não venha se rebelar contra a palavra. Então é bom desde a tenra idade ali, né, bem novinho já começar a alimentar, que vai ficar mais fácil. Se deixar para querer alimentar essa criança quando ela já tiver adolescente ou maior, vai ficar mais difícil. Então é bom começar bem de novinho ali, já ir alimentando com a verdade, mostrando a verdade, com entendimento, com sabedoria, entendendo que é para criança, e para criança a gente precisa realmente ter um jeito mais especial de falar. Mas claro que a obra quem faz é o Senhor, a gente não precisa se preocupar como é que a obra será feita. Mas orar, é claro, orar e pedir a Deus a sabedoria, o entendimento para poder passar da melhor forma possível a verdade para os nossos filhos. Porque lá fora realmente é pesado a forma que eles estão querendo doutrinar as crianças. Então vamos ficar bastante atentos quanto a isso. Esse assunto que Dal trouxe, lá em 1 Pedro, né, 4:17, que ele deu, destacou esse versículo aí, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e feito essa ligação com os acontecimentos hoje, tudo que nós estamos passando hoje, é bom a gente estar atento, né, a isso, porque isso aqui remete muito à questão da dispensação, né? A gente lembra que a dispensação atual, né, na dispensação da graça, onde nós temos a igreja sendo formada por Cristo, pelo Senhor Jesus, formando sua igreja, a gente tem que sempre estar lembrando que o Senhor, Deus, ele está tratando com a igreja hoje. Ele não está tratando com o mundo, com o povo de Israel, ele trata com a igreja. Por isso que aí em 1 Pedro 17, 4:17, está falando, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Porque Deus está tratando conosco hoje. E, infelizmente, ou segundo os propósitos de Deus, segundo como Deus mesmo já tinha nos alertado, deixado bem conhecido para nós nas epístolas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, dessa situação atual do testemunho cristão da igreja, que é arruinado. Então a gente vê hoje o muito mau testemunho dos crentes em estarem se metendo nos negócios alheios, que foi o versículo que Dal leu de 1 Pedro 4, verso 15, quando fala que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. A política desse mundo e as coisas desse mundo são negócios alheios a nós. Não são negócios nossos. O negócio da igreja são coisas celestiais. É Cristo, o Senhor Jesus, a sua palavra, né? Se dedicar a essas coisas. Esse é o negócio da igreja. Então, esse é o negócio do cristão. De repente, nós vimos hoje, né, os cristãos, por conta desse mau testemunho, da ruína e de toda o afastamento da igreja, daquilo que a palavra de Deus ensina, ela está se envolvendo com as coisas desse mundo. A gente sabe que isso já é de longo tempo e a gente só vê, quando chega nessas épocas de política, a gente só vê, de eleições e tudo mais, a gente só vê
como tantos cristãos estão equivocados no seu entendimento da palavra de Deus, né? Sem um entendimento correto, sem saber dividir corretamente a palavra de Deus e entender que essas coisas aqui desse mundo são negócios alheios a nós. A palavra alheio significa a parte, que não tem a ver conosco, né? Então, Deus trata hoje com a igreja, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Isso significa que Deus deixa as coisas do mundo, vamos dizer assim, à toa e tal? Não, está tudo sob controle de Deus, todas as coisas. Então, tanto é assim que a palavra fala que quem coloca, quem estabelece essas autoridades é Ele. Né? Tá tudo sob o controle dele. Mas, quando se fala de tratamento, com quem Deus está tratando, com quem Deus fala, com quem Deus, os oráculos de Deus estão com quem? Com a igreja de Deus, que é com ela que Deus trata. E por isso que o julgamento vem primeiro para a casa de Deus, né? Pela casa de Deus. Então, o mundo, enquanto isso, o mundo, Deus vai deixando eles seguirem o seu caminho tortuoso e pecaminoso, e a cada dia, vamos dizer assim, enchendo o seu corpo, sua medida de iniquidade, até chegar a medida que vai transbordar, e Deus vem então para julgar. Aí, quando for acontecer isso, Deus vai tirar a sua igreja primeiro. Ele tira a igreja do mundo, para então aí ele voltar a tratar com Israel, o povo terreno dele, e com o mundo, e com os pagãos, com os gentios, mas através de Israel. Por quê? Porque a igreja vai ser tirada. Então, Deus não deixa à toa. Então, é um grande equívoco, um grande engano, uma grande falta de entendimento dos irmãos estarem se envolvendo nessas coisas da política. E aí eu queria ler com os irmãos aqui, 1 Timóteo, capítulo 4 também, o verso 10, porque muitos irmãos às vezes se preocupam com essas coisas da política, porque, né, elas vão, as coisas da política deste mundo vão ter repercussão no nosso viver aqui neste mundo. Vai ter e vai, né? Um mau governante vai trazer mais, vamos dizer assim, problemas para a gente, mais dificuldade para nós podermos viver aqui neste mundo. Um mau governante. Um bom governante vai trazer benefícios e tal que vão nos ajudar a estar vivendo melhor aqui neste mundo. Mas isso ainda é negócio deste mundo, não do cristão. Por quê? Porque o cristão, Dal até começou falando aí sobre a Cristo coroai, e apontando que Cristo, o Senhor Jesus, é aquele a quem nós devemos realmente colocar nosso afeto e amor nessa pessoa. Estão me ouvindo? Sim, ouvindo. Eu dei uma paradinha aqui porque apareceu uma tela branca aqui no meu celular. Eu fui ver o que era. Sim, então, aí Dal fala, né, para a gente colocar o nosso afeto, o nosso amor nessa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Que ele é, hoje, para nós, o único e verdadeiro Deus e Senhor, e aquele a quem a gente pode ir e recorrer para nos atender nas nossas necessidades aqui, para a nossa vida aqui neste mundo. Isso para a igreja, né? E para o mundo, um dia ele vem também, né? Aí eu estou falando depois do arrebatamento da igreja, aí é lá no milênio, depois do Senhor tratar com esse mundo, com Israel e com esse mundo depois, né? De tanta maldade, de tanto crescimento, de tanta iniquidade e rebeldia contra Deus, o Senhor também vem
e vai reinar, e aí vai mostrar quem é o verdadeiro rei e homem que reina com justiça, com verdade, com amor, aquele que dá, né, sem precisar receber nada em troca, aquele que dá sem precisar antes receber algum tipo de valor, alguma coisa para poder assim ajudar. Porque todos os outros governantes que nós temos por aí, eles para fazer alguma coisa, eles tiram de nós. Tira, né? E aqueles que são maus só faz tirar e não reverte nada em favor do povo. Mas, enfim, é assim. Mas o Senhor Jesus, quando ele reinar, ele vai somente dar. Porque dele vem todas as bênçãos. Então, foi falado isso, ó, Cristo Jesus, é assim a igreja. E aí, em 1 Timóteo, aí falando para os irmãos, né, que muitas vezes são tentados a se envolver nessas coisas políticas, né, por causa dessa aflição de que um governante ou outro vai trazer benefício, nos ajudar a ter uma vida melhor aqui, ou nos dificultar a nossa vida melhor aqui. Aí, por causa dessa preocupação, né, os irmãos vão e se envolvem nessas questões políticas, né, errando nisso, que a palavra não nos ensina a estar nos metendo nos negócios alheios, de novo, né? Então, em 1 Timóteo 4,10, fala lá assim, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Se Dal puder colocar esse versículo aí na tela e ver as outras versões, né, porque na minha versão está assim, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Só que esse Salvador aí não é no sentido de salvação da alma. Esse Salvador aí é no sentido de preservador, aquele que preserva a vida. Vamos ver outras traduções aí para ver, né, essa tradução. Então, 1 Timóteo 4,10, dá. Bota as outras traduções aí para a gente ver as outras versões. Então, na revista corrigida tá El Salvador, aí corrigida também, aí fiel também, aí em John Nelson Darby está preservador. Né? Pois para isso trabalhamos e sofremos vitupério, porque esperamos em um Deus vivo que é preservador de todos os homens. Então Deus cuida de todos. O sol nasce para justos e injustos. A chuva vem, o sol nasce para justos e injustos. Então Deus está preservando a vida de todos os homens. Só que, aí está falando o quê? Especialmente daqueles que creem. Então, de novo, especialmente, Deus está cuidando, está preservando a vida, salvando a vida, preservando a vida daqueles que creem. Quem é aqueles que creem? É a igreja, são aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a nossa, vamos dizer assim, nós devemos esperar em quem? Numa autoridade A, numa autoridade B, para preservar a nossa vida aqui, para nos dar uma vida em paz, tranquila, ou mesmo sob perseguição, mas ele cuidando. A gente está esperando, né, por A ou por B, pela autoridade A ou pela autoridade B, ou esperamos no Deus vivo? Porque ele está dizendo aí na sua palavra que ele é o preservador de todos os homens, mas especialmente, né, daqueles que creem. Então, por que eu vou me desesperar ou vou me apegar afetivamente
né, apaixonadamente por algum político, por algum homem que se levanta aí neste mundo querendo ter autoridade para cuidar das coisas desse mundo, e a gente se apega, vou me apegar afetivamente, apaixonadamente, ou até mesmo intelectualmente com essa pessoa. Quando eu tenho o Deus vivo cuidando de mim. Então, se eu sei que Deus, né, é quem estabelece as autoridades, quem coloca e quem tira também, então eu vou descansar em Deus. Né? Se vem uma autoridade e vai trazer dificuldades para o meu dia a dia, na minha vida, eu vou recorrer a meu Deus. Ele vai estar me preservando, cuidando de mim. Né? Então, até aqui, né, não tem faltado nada. Deus tem cuidado. Entra um, sai outro, entra um de uma ideologia, entra outro de outra ideologia, entra um faz coisas boas, entra outro faz coisas ruins, e Deus tem cuidado e preservado. Né? Deus tem cuidado e tem preservado. Então, por que um cristão vai se meter em negócios alheios? Quando ele tem o Deus vivo cuidando dele, então ele não precisa se afligir, não precisa se preocupar, meu Deus, que governante vai estar sobre nós aí, vai a política, a economia, essas coisas. Não se preocupe não, irmão. O nosso Deus é o preservador, é o salvador, principalmente de quem? A quem ele está olhando hoje? Para quem ele está olhando? Com quem ele está tratando hoje? Conosco, com a igreja. É o que fala lá em 1 Pedro também, que a gente leu. Então, se a gente não deve se meter nesses negócios que são alheios à igreja, alheios a nós que cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador, se nós não devemos meter nesses negócios alheios, que nós devemos nos ocupar? Tá aí nesse mesmo capítulo 4 aí de 1 Timóteo, um pouquinho antes, fala aí, ó, no verso 8, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, nós devemos nos ocupar, né? Aí fala de exercício, né? Nos exercitar na piedade. E piedade é você estar se ocupando com as coisas de Deus. Para a igreja, é para estarmos nos ocupando com Cristo, com as coisas que são celestiais, com as coisas que são eternas. São muito mais elevadas do que as coisas que são aqui deste mundo. Porque aí está dizendo, ó, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, ou seja, quando você se exercita na piedade, nas coisas de Deus, se ocupando com Cristo, você vai ter, né, um benefício ainda hoje aqui neste mundo presente, mas também no futuro, nas que há de vir. Ou seja, são benefícios, né, que vão ser desfrutados pelo cristão agora e eternamente, quando a gente se ocupa, né, nas coisas do Senhor, que é esse exercício de piedade aí. Então, é disso que a gente tem que se ocupar, descansar em Deus, se ocupar com as coisas dele. O que é isso, se ocupar nesses exercícios de piedade? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo agora. Estamos aqui, né, desde as 20 horas da noite, ouvindo hino, né, orando, lendo a palavra, conversando com os irmãos, falando do Senhor Jesus, lendo a palavra. Isso é um exercício de piedade. Né? No domingo, né, ir para a reunião da Assembleia, oração,
partimento do pão, está lá onde o Senhor se coloca no meio, né? Está lá com Cristo e se ocupar nisso. Então, a gente pode falar várias e várias coisas aqui que são exercício de piedade, que é se ocupar com as coisas do Senhor. Nenhuma delas tem a ver com as coisas aí do mundo, com o entretenimento do mundo, com a política do mundo, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus e a sua palavra, com o Senhor Jesus Cristo, né? E a sua palavra. Então, queria colocar isso para os irmãos pensarem, não se preocupe, não fique, vamos dizer assim, angustiado, porque é, a autoridade A foi eleita, e agora vai sair a autoridade B. E agora, o que é que vai acontecer? Não importa. O que vai acontecer é que continuamos na fé em Cristo Jesus e continuamos, né, buscando nele, né, a nossa preservação da nossa vida aqui. E se ele não quiser nos preservar e quiser nos levar para estar com ele, melhor ainda. Melhor ainda, né? Porque aí vamos estar num lugar que é maravilhoso, que é onde é com Cristo, que está lá no céu, na glória. Então, irmãos, não se aveste com essas coisas da política. A gente vê aí a palavra de Deus falando, né, e nos ensinando, para a gente não se meter em negócios alheios, e Deus hoje trata com a sua igreja, né? O que os homens estão fazendo aí fora, de bom e de mal, Deus depois vai julgar, cada um, né? Assim como também ele julga nós também. Tudo que nós fazemos aqui, também nós vamos ser julgados. Agora, é claro, né, é diferente o julgamento do cristão, daquele que creu no Senhor Jesus Cristo, daquele que não creu. O que não creu vai ter um julgamento para condenação, e o cristão vai ter um julgamento para receber galardões, louvor de Deus, e está, né, ali sendo preenchido no seu coração de louvor e de mais afeição e admiração pelo Senhor Jesus, porque nesse momento do julgamento que nós estivermos diante do Senhor, nós vamos ver como Ele nos preservou aqui, como Ele nos sustentou, como Ele cuidou de nós, como Ele nos livrou de tantas coisas que nós nos metemos errada e que poderiam ser desastrosas, e o Senhor cuidou de nós. A gente nem sabe, hoje a gente não tem nem ideia como a graça dele nos sustentou, nos sustenta e cuida de nós. Mas lá nós vamos ver tudo isso. E sabe o que vai acontecer? Nossos corações vão ficar cheios de alegria, de gozo, de louvor, de adoração pelo Senhor e de admiração e afeição por Cristo, porque Ele é que faz tudo isso. Ele é que faz tudo isso. Aí a gente lembra lá, né, de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, só para terminar, só para exemplificar o que é que vai acontecer quando depois desse julgamento e nós, como nós vamos, o que nós vamos fazer diante do Senhor Jesus, é o que está lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 10 e 11. Os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, é isso aí que nós vamos fazer, né? Nos prostrarmos diante do Senhor, colocarmos diante dele as coroas que ele nos deu, né? E adorar ele, dizendo que ele que é digno, porque ele, né, que fez tudo isso por nós. Só isso aí, irmãos.
acredito também, irmãos, que um outro ponto, né, de reflexão é voltarmos lá para o primeiro século, né, lá no início, né, da igreja. Quando a igreja foi perseguida, né, e certamente foi a melhor fase, né, espiritual, se assim posso falar, da igreja. Foi quando Paulo escreveu, né, essas cartas, os mistérios, principalmente o apóstolo Paulo, e a gente vai ver que ele estava, na maioria das vezes, em prisões, tendo que comparecer, né, em audiências, né, em tribunais, açoites, vários castigos, e não tinha essa comunhão na igreja e mundo, né, e política. Era muito pelo contrário, né, era uma perseguição muito grande, né, muito terrível, e prisões o tempo todo, e mortes, e açoites. E o que nós lemos hoje, né, o que nós aprendemos hoje, foi escrito assim, né, foi a igreja passando pelo fogo. Então é bom sempre a gente fazer uma reflexão, né, voltar um pouco, né, porque às vezes a gente pode ficar querendo, né, que na eleição um candidato venha do nosso lado, né, e que seja cristão também, que comece a falar coisas ou a trazer pautas que sejam bom para a igreja. Então é bom a gente sempre ter essa reflexão para a gente, né, deixar na mão de Deus, deixa que Deus é quem decide, é quem escolhe. Como o irmão colocou um versículo aí, né, os discípulos interrogando ao Senhor. E o Senhor falou, não cabe a vocês, né, saber as estações, né, o tempo. E isso aí pertence a Deus e já está determinado por Ele. Então a gente não tem que se preocupar com aquilo que nós não vamos alterar nada. Então, independente se você votar ou não votar, apoiar A ou B, não vai mudar nada, irmãos, daquilo que já está predeterminado para acontecer. Talvez ainda uma coisa pior, é você estar remando contra o Senhor, contra a vontade do Senhor, ao se envolver nas escolhas para a direção deste mundo. Ok?
Realmente esse assunto ele não é fácil, irmãos, e é muito importante, como falamos anteriormente, fazer sempre uma reflexão. Porque não tem escrito, né, na palavra, está proibido fazer isso. Para a igreja, principalmente, não existe nenhuma regra, né? Nós já falamos sempre isso em outras lives. Então, você precisa sentir paz no coração. Não é porque o irmão Isaac falou, ou porque eu dei minha opinião em alguma coisa, ou o irmão Wesley, ou outro. Não, se você sentiu paz no seu coração, que você vai participar da política, pode participar. É com você, o que você está entendendo, é a paz que você está tendo, e com o Senhor. Não existe nenhuma regra para nós, quanto o que vai fazer, o que vai deixar de fazer. E não tem nada escrito sobre essa proibição, de você participar ou não. Então, é uma questão. Eu confesso aos irmãos que eu tive muita dificuldade quanto a isso. Passei por alguns apertos até entender. Mas graças ao Senhor que Ele me deu paz hoje no coração. Hoje não, já há algum tempo, para entender melhor esses assuntos. Mas confesso aos irmãos que não é fácil quando você já tem uma ideia preconcebida acerca desse assunto. Precisei ler muitas vezes os versículos acerca disso, desse assunto, para que ficasse mais tranquilo o entendimento. Só um comentário rápido, irmãos. Logo no início, a igreja ainda não havia sido formada e o Senhor Jesus já havia ressuscitado. E em Atos 1:6, antes do Senhor ascender aos céus, os discípulos lhe perguntaram. Está escrito da seguinte forma: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, como a gente tem paz quando a gente se ocupa com as coisas que devemos nos ocupar no Senhor. Agora, há muita inquietação quando a gente começa a prestar demasiada atenção, começa a trabalhar demais naquilo que não nos pertence. É engraçado que quando Paulo fala aos Gálatas, ele fala da seguinte forma: será que todo o trabalho que eu tive foi em vão? Então, quando a gente se coloca todas as nossas forças e atenções nas esperanças nesse mundo, em qualquer sentido que seja, é um trabalho vão, que a gente não sai do lugar. Mas há grande paz em a gente verdadeiramente dedicar o nosso tempo e deixar todas as coisas na mão do Senhor. Então, essa ansiedade em saber, em querer agora, é uma coisa humana, é uma coisa que os apóstolos tinham, é uma coisa que todo homem tem. Mas em Cristo nós somos exortados a gastar o nosso tempo, a aplicar o nosso esforço nas coisas espirituais do Senhor e não nas coisas desse mundo que logo passarão. Pois não importa qual candidato entre ou saia, todos eles, a seu tempo, irão cair. E até o Senhor voltar, será sempre dessa forma. Uns sobem, outros caem. Só que a gente tem a nossa firme esperança em Cristo, o qual o seu reino nunca será destruído. Amém. E também a importância de nós vermos tudo na perspectiva de Deus, não na nossa, e nem da sociedade, mas como Deus vê e como Deus age. O irmão Dawes leu no início a passagem de Daniel capítulo 2, que diz que o Senhor deixa reis, retira reis, né, de acordo com a sua vontade. Então, Deus é soberano. E aí tem até irmãos em Cristo, né, nas redes sociais, comentam que
de que Deus, no caso, né, no sistema democrático, numa sociedade, como é no Brasil, Deus dá liberdade para nós decidirmos. Mas isso não é um pensamento de Deus. Isso envolve, no caso, a responsabilidade do homem, né, nessa questão de escolher o candidato no voto, né, aí como sociedade. Mas quando vai no aspecto da soberania de Deus, Deus ele vai deixar o mesmo governador, o mesmo presidente, ou ele vai mudar. E os homens são peças nas mãos de Deus, porque ele é soberano. Ele vai fazer a coisa de acordo com a sua vontade e seus caminhos. Então, o cristão ele tem que pensar nessa perspectiva. Porque se ele achar que ele precisa transformar, que ele precisa ter esperança de mudar o Brasil ou alguma coisa desse pensamento, não está de acordo com os pensamentos de Deus. Que a nossa esperança não está aqui, nem no país, que nem é nosso. Tá vendo? Aí já é um outro problema. Não é um meu, não é um nosso país, a nossa cidadania celestial. Está nos céus, como diz Filipenses 3. A nossa política está nos céus e vamos reinar juntamente com Cristo nesse mundo no milênio. Aí reinaremos. Mas enquanto isso, né, o reino aqui não age com justiça em seu testemunho geral e a gente descansa sabendo que o Senhor tem os seus caminhos. E que mesmo no sistema democrático, ele é soberano através desse sistema. Então, seja monarquia, seja num sistema ditatorial, seja em democracia, ou qualquer outro tipo de sistema que os homens têm, Deus é soberano sobre todos eles e vai governar aquele que ele queira que seja para governar bem, seja para governar mal, aí tem a ver com os caminhos do Senhor. Mas não é o nosso papel duvidar, discutir, né? Porque aí a gente fazendo isso, a gente está indo contra Deus. Tanto é que o Romanos 13 fala de que quando vamos contra as autoridades, a gente está indo contra Deus, porque foi Deus que estabeleceu. E o grande exemplo disso é o próprio Senhor Jesus, que falou para Pilatos, se eu não me engano, se eu estiver errando o nome, o irmão me corrija. Ele não foi em nenhum momento contra a essa autoridade, se sujeitou a ele, mesmo para ser condenado, porque o Senhor Jesus sabia que ele estava ali porque Deus o estabeleceu ali, né? Ali ele se colocando como um servo de Deus Pai, mas ele sendo o Senhor e Deus também, ele estabeleceu aquela autoridade porque tinha a ver com seus caminhos e seus propósitos. Então ele não desobedeceu, não foi contra, não gritou, não chamou para protesto. Então ele é o nosso grande exemplo e também devemos, né, buscar pensar, meditar nessas questões. É interessante que o irmão Isaac falou que não é uma questão de ação, ou de fazer ou de deixar de fazer. É uma questão de estado de espírito, de pegar essa palavra, de ler essa palavra, a palavra de Deus, saber as coisas da sua perspectiva e descansar nisso. Porque é nessa meditação, é nesse entendimento, que é um entendimento inteligente, porque Deus deixa claro isso na sua palavra, a gente medita nisso e descansa. E isso vai gerar uma ação prática em nossa vida. Então, essa é a prioridade, buscar e entender. O irmão Michel fez essa fala aí, eu lembrei daqui que no Antigo Testamento, né, quando eles saíram do Egito, Deus que governava eles através das nuvens, né? Uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. E daí, quando Deus estabeleceu lá na terra de Canaã, que deu a eles, era através dos profetas, né, que Deus falavam com eles e governavam. Só que eles pediram um rei que nem as outras nações. Então, tudo isso daí é a vontade do povo, né? Não a vontade de Deus. Até chegar à democracia, que é o último estágio, né? Então, o povo sempre quer ser contra Deus, né? A vontade do povo é contra Deus, é contrária de Deus, sempre. E é nesse ponto, irmãos, inclusive, só para concluir, que a gente precisa tomar muito cuidado
Eu tive até uma conversa com o irmão Dal sobre essa questão da política, e muitas vezes a gente pode ouvir ministrações, né, de algum irmão, e inclusive a ministração envolver o exercício pessoal do irmão sobre o assunto, e na palavra de Deus não tem nada disso, sabe? No caso do exercício prático. E é muito importante a gente saber separar essas coisas. Porque tem assuntos que cada irmão vai ter um exercício diferente, como o irmão Isaac citou. E aí um exemplo disso é de Romanos 14, quando fala assim, há irmãos que comem de tudo, mas tem aqueles que não comem de tudo porque acham que se comer tal fruta ou tal alimento vai estar contra Deus, né, no seu exercício. Mas os dois são do Senhor. E por que julga o teu irmão que come ou deixou de comer? Né? Querendo dizer assim, a gente, no nosso exercício com o Senhor, de acordo com a luz que temos da palavra de Deus, nós temos o nosso exercício prático de querer agradar ao Senhor. E o Senhor conhece os nossos corações e sabe quando a gente tenta, quando a gente obedece Ele de coração, né? E sabendo que nós temos liberdade em Cristo. Então é uma coisa que, por exemplo, na hora de falar assim, irmãos, não tem que ir votar, porque quem decide é Deus, ou tem que votar sim, porque nós temos esse dever, mas se for votar tem que ser branco, mas não pode votar em tal candidato, tem que votar nulo e tal. Isso é exercício prático, isso não está na palavra de Deus. Então a gente precisa saber separar o que é que está na palavra de Deus escrito, que é a nossa prioridade e o nosso entendimento da perspectiva de Deus das coisas, que é o que nos interessa, e outra coisa é o exercício prático, ou seja, aquilo que eu acho melhor agir quando envolve tal assunto, porque eu prefiro que seja assim. Mas a gente precisa entender que cada irmão tem um discernimento e um exercício diferente acerca de um assunto. E ter o cuidado de não pegar aquilo que é o exercício e tratar como Deus quer que a gente haja e tal assunto. Inclusive, irmãos, para evitar polêmica, discussão, problema, exercício, falo que o voto é secreto. Porque todo mundo quer perguntar para você em quem você vai votar. Isso é normal. Quando chega a eleição, você vota em quem? Você apoia quem? Porque não vai encontrar nas minhas redes sociais ou em outro lugar. Então vão me perguntar, você vota em quem? Ô, irmão, o voto é secreto. O voto é secreto e eu prefiro não falar sobre voto. Porque ele é secreto, é lei, o voto é secreto. Então acabou, pronto. Acabou a conversa, acabou o problema, e ninguém pergunta mais e a vida segue. Eu costumo falar sempre também. As pessoas me perguntam, eu falo, moço, eu não tenho muita preocupação com esse mundo, não. Nem daqui eu sou. Eu só estou aqui passando uns dias mesmo. É muito importante isso, principalmente quando está junto com a família, né? Os parentes ali que estão de alguma denominação, como eles ainda creem que é uma continuação de Israel, né? A maioria acredita que na teologia do pacto. Então, para eles é muito grave você não estar ali ou não estar participando. Então, para evitar a confusão, o problema maior, principalmente com o familiar, exercício meu. Quando vem me perguntar, eu já não posto, não compartilho, não participo de nada, mas aí vem a pergunta. Você vai votar em quem? Eu falo, voto é secreto. Então, tanto ele pode ser branco, como ele pode ser nulo, como pode ser em qualquer um outro candidato. Mas o voto é secreto e é um exercício de cada pessoa. Pronto. Aí não fica aquela discussão, aquela polêmica, porque se você falar, eu não vou votar porque não sei o que, tal, sou um cidadão do céu, então você é melhor do que eu, você, agora que saiu da denominação, você é o santão, e não sei o que. Então, e aí vai criar uma contenda, um parente que é um seu irmão, é um seu pai, a sua mãe, e aí já estão já um pouco assim com você, aí depois disso vai piorar mais ainda, e aí termina que não tem a oportunidade de até ganhar eles para a verdade, porque criou uma barreira
por conta de uma situação que não era necessário falar. É bom ter sabedoria, o voto é secreto realmente, e você não vai ter problema nenhum em falar isso. O voto é secreto. Pronto. É meu exercício, meus irmãos. Estou falando que vocês devem fazer isso. Eu faço assim, graças ao Senhor, está dando certo. Isso é verdade, eu passei por isso, irmão Isaac, porque eu falei que não votava em nenhum, e aí eu crio dois problemas, porque tanto um lado contra o outro vai ficar contra mim, né? Se eu falar que não voto em nenhum. E isso, na verdade, é um risco mesmo que você corre. Até de votar nulo ou de votar branco, porque as pessoas não entendem. Eles acham, se você deixar de votar, tá perdendo o seu voto, você vai me prejudicar, porque o meu não vai ganhar por causa do seu voto. Tipo assim, dos nulos, né, e dos brancos. É complicado mesmo. Um versículo aqui em Efésios. Não, na verdade, até João 19, primeiro que. Não vou compartilhar não, mas eu vou ler porque todos já conhecem. João 19, versículo 10, que é a conversa ali com Pilatos e o seu Jesus, que até Michel estava falando um pouco aí. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar? Tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, nenhum poder, nem para crucificar e nem para soltar, a gente pode dizer assim, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Então, agora em Efésios, capítulo 1, diz agora o que nós sabemos hoje, né? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Se Pilatos crucificou ali, mandou o Senhor para a crucificação, foi presciência de Deus, foi vontade de Deus. E Deus nos descobriu esse mistério, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Porque no fim, tudo vai convergir no Senhor. Deus vai tornar congregar em Cristo todas as coisas, nos céus e na terra. Então, aconteça o que acontecer aqui, que a gente fique aflito, ou fique em paz, ou que saia para manifestação, ou fique em casa, ou que seja um candidato eleito, ou que se daí saia por impeachment, acontece o que acontecer, guerra, está escrito já, que Deus vai tornar a congregar todas as coisas em Cristo. Nada do que a gente faça, qualquer tipo de especulação ou ação, pensamento, seja o que for, vai mudar o que está escrito. Apocalipse ou revelação do seu Jesus. Está escrito e ninguém pode mudar nada. Então, a gente tem que ficar com aquilo que o Senhor deixou para os seus discípulos. Antes de partir, ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Estamos andando aqui nesse mundo, a gente tem a paz de Cristo, que mesmo sendo perseguido, injuriado, ele andou aqui em paz e passou essa paz para nós também. É dessa maneira que a gente deve pensar, né? E daí, então, desfrutar do amor de Deus, da palavra, e aguardar esse momento aí de estar com o Senhor Jesus, frente a frente com Ele. Porque nada pode mudar o que já está escrito, então não adianta a gente também debater, né, como os irmãos estão falando. Não adianta debater nada. Aquilo que havia de ser revelado para nós, a respeito de tudo que ia de acontecer,
já foi revelado para a igreja, né, através do apóstolo Paulo, em especial. Nós sabemos já qual é o fim de todas as coisas, como Pedro fala, né? Deixa eu ver aqui, Pedro, acho que é o capítulo 2. 2 Pedro, o capítulo 3. Ele diz assim, capítulo 3, a partir do versículo 11. Aproveitar aqui para compartilhar, porque não sei se todos lembram disso. Ele fala aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo por de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Vai acabar com tudo aqui. Então Pedro faz essa pergunta. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, como é que a gente deve se portar? Que pessoas vos convém ser em santo trato, como o irmão Wesley até falou de piedade, e piedade. Então, essa pergunta de Pedro fica para todos nós, e aí a gente tem que decidir, né, como os irmãos estão falando, nossas escolhas, como é que a gente deve agir andando aqui nesse mundo, né? Já que somos santos, aquele que crê é um santo, o nosso tratamento aqui nesse mundo, como é que a gente vai agir em relação a tudo o que acontece. Se não houver mais comentário de irmão nenhum, a gente deixou passar aqui, né, esse tempinho, porque é um assunto aqui que é muito bom a gente também, né, trazer conosco, para a gente ficar em paz, ficar tranquilo, que existe o exercício de cada um, em tudo que a gente está vivendo aqui nesse mundo. A vida de um irmão não é exemplo para o outro, porque cada um está vivendo em um terreno diferente, em espaço diferente, com relações diferentes, com circunstâncias, necessidades diferentes. Então, a vida de um não pode espelhar do outro. É por isso que os irmãos estavam falando aqui antes, que existe essa questão de sempre dizer que o cristianismo não é uma regra. O nosso padrão de vida é o Senhor. Então, se a gente quiser saber o que é que a gente deve fazer, a gente tem que perguntar ao Senhor. Então, cada um tem o seu Deus, vamos dizer assim, o seu Deus pessoal, o seu Senhor, o seu pastor. Cada um vai responder diante do Senhor, é individual, né? Cada qual dará conta de si mesmo. Mas a gente tem a palavra que nos guia na verdade e como a gente deve se portar, né, nesse mundo. Mas cabe a cada um aceitar, ou seja, crer no que Deus está dizendo ou não, né, desprezar. Não sei se mais algum irmão gostaria de falar, senão a gente encerra aqui.